Sempre que mergulho na história de um grande império, descubro que o poder raramente está onde todos imaginam. A Heineken, uma marca que moldou gerações e atravessou fronteiras, esconde um capítulo silencioso e surpreendente. Um capítulo dominado não por reis da cerveja, mas por uma herdeira discreta que quase nunca aparece em público. E foi essa ausência que despertou minha curiosidade. Mas poucos sabem que, por trás de uma das bebidas mais consumidas do planeta, existe uma mulher que controla bilhões sem levantar a voz. Uma figura invisível para os holofotes, mas absolutamente central para o trono verde da Heineken. Seu nome é Charlene de Carvalho Heineken. E sua história começa não com glamour, mas com um telefonema que mudaria tudo. Enquanto o mundo celebrava o auge da marca, Charlene vivia como uma mulher comum, longe dos bares, das fábricas e dos negócios. Até que o destino interveio de forma abrupta. Um evento inesperado, uma ligação fria, um momento que viria a redefinir sua vida. O Império Heineken entraria em uma nova era, e ninguém estava preparado para isso. Eu sempre fui movido pela pergunta: quem realmente controla os impérios? No caso da Heineken, essa resposta não está estampada em campanhas publicitárias, nem em capas de revista. Está escondida no silêncio de uma herdeira que recebeu não apenas fortuna, mas responsabilidade. E isso mudou o rumo de toda a dinastia. É essa jornada, de silêncio, poder e sucessão, que vou contar agora. A história da mulher que herdou um império bilionário e conduziu a Heineken para um novo século. Um legado que continua crescendo, mesmo sem que quase ninguém saiba quem ela é. Quando voltei no tempo para entender como tudo começou, encontrei a figura ousada e irreverente de Fred Heineken, o magnata que transformou uma cervejaria familiar em um fenômeno global. Ele não era apenas um empresário, era um estrategista nato, um gênio do marketing e um visionário obcecado pelo futuro. Seu nome dominou a Europa, e sua personalidade marcante definiu décadas de expansão. Fred entendia que marcas fortes não nascem do produto, mas da emoção que provocam. Foi ele quem transformou a estrela vermelha em símbolo mundial, quem reinventou a garrafa, quem levou a Heineken para mais de 170 países. Mas apesar de todo esse brilho, havia um detalhe importante. Fred não tinha herdeiros preparados para seguir seus passos. Pelo menos, não aos olhos do mundo. Sua filha, Charlene, vivia longe dos negócios. Estudava, viajava, mantinha uma vida discreta, quase anônima. Fred parecia aceitar que sua sucessão não seria tradicional. Ele mesmo centralizava tudo, tomando decisões rápidas, moldando a Heineken à própria imagem. O império tinha um rei, mas nenhum príncipe evidente. Enquanto analisava os arquivos da época, percebi algo fascinante. Fred estruturou todo o seu reinado para durar além dele. Criou fundações, holdings, alianças e estratégias que garantiam que a Heineken sobreviveria a qualquer tempestade. Mas ele não imaginava que uma tempestade pessoal estava prestes a atingir sua família. E é justamente nesse contraste, o do magnata brilhante e a herdeira invisível, que a história da sucessão Heineken se torna extraordinária. Pois nenhum império está preparado para o momento em que seu líder desaparece repentinamente. Foi em uma manhã comum que Charlene recebeu a ligação que mudaria para sempre o destino da Heineken. O pai, Freddie, havia falecido de forma inesperada. E naquele instante, uma mulher que nunca quis a vida pública se viu diante de um império avaliado em bilhões. Um império que agora dependia dela. Tudo mudou em segundos. Eu tento imaginar o peso desse momento. Charlene estava em Londres, vivendo uma vida tranquila, sem qualquer preparação para assumir o comando de uma das maiores cervejarias do mundo. Mas foi ali, entre a dor da perda e o choque da responsabilidade, que ela tomou a decisão que definiria todo o futuro da marca. Ela voltaria para a Holanda. O mais impressionante é que, ao contrário dos herdeiros tradicionais, Charlene não entrou pela porta principal do poder. Ela entrou em silêncio. Observou, aprendeu, ouviu. Não deu entrevistas, não fez discursos, não assumiu cargos de fachada. Ela se tornou a proprietária, sem se tornar a estrela.
Uma estratégia rara e extremamente eficaz. Enquanto estudava esse período, percebi o quão crítico ele foi. A Heineken estava em expansão, enfrentava concorrência feroz e dependia de decisões rápidas. Os executivos esperavam ser os próximos sucessores naturais. Mas Charlene chegou com a serenidade de quem não compete, mas governa. Uma posição que poucos compreendem. Foi nessa fase que a verdadeira ascensão da herdeira começou. Uma ascensão invisível, discreta, mas profundamente estratégica. E foi assim, sem chamar atenção, que ela se tornou uma das mulheres mais ricas do mundo. Quando decidi analisar o papel de Charlene no comando da Heineken, encontrei uma filosofia única: governar sem aparecer. Ela não concorre com CEOs, não exige presença pública, não busca holofotes. Sua força está justamente na ausência. E é essa ausência que a torna tão poderosa. Charlene controla a empresa através de estruturas familiares que garantem autonomia total. Ela detém mais de 25% da Heineken Holding, o que a coloca no topo da cadeia de decisões. Sua posição não é decorativa, é absoluta. E ainda assim, quase ninguém sabe quem ela é. Essa é a verdadeira genialidade do seu poder. Muitos acreditam que ela apenas herdou. Mas, ao conversar com analistas e revisar documentos, percebi que Charlene construiu uma forma única de liderança. Uma liderança baseada em confiança, silêncio e continuidade. Ela não rompe com o passado, ela o protege. E é isso que mantém a Heineken como uma das poucas marcas familiares gigantes ainda intactas no mundo corporativo. Enquanto o mundo observa CEOs, executivos e presidentes, poucos percebem que Charlene está no topo da pirâmide. Ela é a herdeira que controla o império sem nunca precisar reivindicar o trono. Um paradoxo fascinante e extremamente raro entre bilionários. E quanto mais eu estudava sua trajetória, mais eu entendia que seu verdadeiro segredo não é o dinheiro, mas a estratégia. Charlene transformou sua herança em um reinado invisível. E é isso que a torna tão enigmática. Quando aprofundei minha pesquisa, encontrei fatos surpreendentes sobre o Império Heineken que quase ninguém conhece. O primeiro deles é que Charlene, apesar de ser uma das mulheres mais ricas do planeta, raramente aparece em rankings de bilionários. Sua fortuna é subestimada, pois grande parte está escondida em holdings familiares e investimentos privados. Outro detalhe fascinante é que a Heineken permanece uma empresa com forte controle familiar, algo raríssimo no mundo moderno. A maioria das gigantes globais já perdeu seu caráter familiar, mas a Heineken manteve suas raízes graças à estrutura de poder criada por Freddie e preservada por Charlene. Também descobri que Charlene é extremamente envolvida com projetos sociais, mas sempre de forma anônima. Ela evita exposição pública a qualquer custo. Sua vida é uma mistura de disciplina, tradição e proteção. Uma postura que explica por que tão poucos sabem seu nome, apesar de consumirem sua marca diariamente. E talvez o fato mais simbólico seja este: Charlene não alterou o legado do pai. Ela continuou exatamente de onde Fred parou. Não por falta de visão, mas por respeito. Isso fez da Heineken não apenas uma empresa, mas uma dinastia. Uma das poucas que atravessam gerações sem se fragmentar. Foi nesse ponto que percebi algo essencial. O segredo do Império Heineken não é apenas a cerveja. É a capacidade de permanecer uma família, mesmo comandando bilhões. Quando finalizei essa jornada pela história da Heineken, percebi que Charlene representa algo raro no mundo dos negócios. Enquanto tantos herdeiros buscam fama, controle e disputa, ela escolheu o silêncio. E foi esse silêncio que se tornou a maior força da dinastia. Um reinado discreto, mas absoluto. Invisível, mas inabalável. Hoje, a Heineken está presente em mais de 190 países e vale dezenas de bilhões de dólares. E mesmo assim, sua principal herdeira continua vivendo de forma reservada, longe das câmeras, longe das celebridades, longe das crises. Uma estratégia que garante estabilidade, consistência e continuidade. À medida que o mundo muda, poucas marcas mantêm seu DNA original. Mas a Heineken permanece sólida porque Charlene compreendeu seu papel.
Proteger o império, não se exibir. É por isso que ela é considerada uma das figuras mais estratégicas do capitalismo moderno, mesmo que quase ninguém reconheça seu rosto. E ao observar essa dinastia, percebo que a verdadeira herança não é a fortuna. É a visão de que o poder pode, e deve, ser silencioso. Um legado que começou com um magnata excêntrico e que hoje continua nas mãos de uma herdeira invisível que move bilhões sem aparecer. Se essa história despertou em você a mesma curiosidade que despertou em mim, então eu te convido a continuar viajando por essas dinastias silenciosas comigo. Há muitos impérios escondidos atrás de nomes que você vê todos os dias. Inscreva-se no canal Os Grandes Herdeiros e permita que as próximas histórias encontrem você.